Estamos aqui para a parte 2 da Escola de Líderes. Vamos continuar. A proposta de Satanás no Éden, ela é perseguida pelos homens até hoje, ser como Deus, né? Nós podemos ver isso aí espalhado pelo mundo. O poder corrompe o homem, o poder atrai o homem, né? E muitas vezes os homens querem ser como Deus, mas nunca nós vamos poder ser como Deus, porque nós somos a criação, né? E não o Criador. Não existe como um homem, por mais inteligente ou por mais poder que ele tenha, ele ser como Deus, certo? A proposta de Deus é nos fazer semelhante a Jesus Cristo. Então olhemos para Jesus, né? Com todo o poder que ele tinha amor no olhar dele, ele tinha humildade, ele era obediente ao Pai. Jesus Cristo é a perfeita imagem do Pai. Isso não significa sucesso do ponto de vista humano, ou felicidade, riquezas, domínio e controle de todas as coisas. Algo que vem sendo muito propagado no meio evangélico. E não tem nada a ver com a vida abundante prometida por Jesus em João 10:10. A palavra de Deus em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância que ele está falando aqui, que Jesus está falando aqui, essa promessa de vida abundante, não se iluda, não é uma vida de riquezas financeiras, não é uma vida com as portas abertas para tudo que você sonha ou deseja. Essa vida em abundância que ele está falando aqui é uma vida eterna, é uma vida que você está conquistando aqui na terra, porque os nossos anos na terra são poucos. Então quer dizer que nós vamos viver uma vida de tristeza ou de dor e nunca vai. Não, a palavra de Deus, ela diz também que Deus, ele conhece todas as nossas necessidades, e a palavra de Deus diz que ele supre todas essas necessidades, mas só que é muito pouco isso. Suprir as nossas necessidades é um carinho de Deus, sabe? É um dengo de Deus, é um favor de Deus, é uma graça que Deus nos dá. Ele cuida de nós. A palavra de Deus diz que ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus tem uma vida mais abundante do que essa, que é uma vida eterna, certo? E o inimigo, ele está dizendo aqui que o ladrão, ele não vem para outra coisa senão para roubar, para matar e para destruir. Essa é a função do inimigo, essa é a função do ladrão, né? Nos tirar da presença de Deus, como ele fez uma vez, né? Nos tirar da vontade de Deus, nos tirar do propósito de Deus. Então nós, como líderes, nós precisamos ficar atentos a essas pequenas coisas. Nós precisamos ficar atentos no nosso dia a dia, para que nós possamos ter raízes profundas no Evangelho, raízes profundas em Cristo, raízes profundas em Deus, para a gente entender que o que Deus tem para nossas vidas é vida em abundância. Amém? Deus quer devolver em nós o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Fica atento, líder. Deus quer que sejamos santos. Efésios 4, 22, 24. Eu não vou deixar de ler. A palavra de Deus em Efésios 4, 22, 4, versículo 22 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão.
procedentes da verdade. Deus não nos manda fazer nada impossível, amados. Nós só precisamos vigiar nossa natureza, termos domínio próprio, termos obediência ao Senhor e ficarmos dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Dentro do propósito de criação à sua imagem e semelhança. Deus está muito mais interessado no que nós somos, não no que nós fazemos. Podemos fazer tantas coisas, podemos servir de tantas maneiras, né, sem ser. E Deus não está interessado no que nós fazemos. É importante fazermos, sim, é importante. É importante trabalharmos na obra, é importante ajudarmos, é importante pregarmos, é importante orarmos, sim. Mas mais importante do que tudo isso é sermos. Porque se nós realmente formos aquilo que Deus quer que sejamos, aí tudo vai fluir. Nós vamos fazer a obra de Deus porque aquilo está enraizado em nós. Nós vamos orar porque aquilo está enraizado em nós. Nós vamos ter intimidade com Deus porque aquilo está enraizado em nós. Aquilo faz parte de nós. Amém? Efésios 4:13 nos fala o seguinte: até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que coisa linda, meu Deus, né? Então que nós possamos viver segundo o propósito que Deus tem para nós aqui na terra, que sejamos líderes, né? Santos, transformados, que nós não venhamos só a fazer, mas que nós venhamos ser. Amém? Só um instante. Para tanto, Deus usa um processo em nossas vidas através do qual somos tratados, provados e aperfeiçoados para cumprir o propósito dele. O processo de santificação, de moldar o caráter gradativo, e será tanto mais rápido quanto mais nos submetemos ao tratamento de Deus conosco. Analogamente, dará resultado mais lento quando menos nos submetemos a Ele. É preciso haver sujeição a Deus. Isso se resume em uma pequena palavra: obediência. Amados, que não venhamos nos cobrar, né? Essa escola de líderes, isso aqui não é para que você venha apontar outro líder ou você venha olhar para mim, mas é para que a gente possa crescer juntos, né? Para que a gente possa todos os dias ir nos moldando, deixar Deus moldar o nosso caráter, né? Nos aperfeiçoar. Isso muitas vezes leva algum tempo, mas quanto mais você se coloca à disposição, quanto mais você se coloca na dependência de Deus, mais esse tratamento é mais rápido, né? Deus moldar o nosso caráter. Vivemos na geração do imediatismo, do Ctrl+C, Ctrl+V, do fast food, no tempo real, etc. Queremos ver resultados imediatos em tudo, preferencialmente sem nos dar trabalho. O tratamento de Deus conosco, infelizmente, não é assim. Já pensou se fosse só você apertar um Ctrl+C, um Ctrl+V e já tá tudo certo? Mas não é assim. O tratamento de Deus, ele leva tempo. O tratamento de Deus, ele precisa de um coração que se sujeite a esse tratamento. O tratamento de Deus, ele precisa de um coração obediente, de um coração que o busque, de um coração que tenha intimidade com Ele, né? Então, ele precisa, só lendo aqui, o tratamento de Deus conosco não é assim. Para restaurar a sua imagem em nossas vidas, Deus desenvolveu um projeto fantástico. Ele nos gerou novamente por uma semente perfeita, mudando nossa natureza de tal forma
que agora podemos receber aquilo que nos é dado. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 1,23, que nos diz o seguinte: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O propósito de Deus, a vontade de Deus não muda, é imutável. E Deus, através da sua palavra, ele começa esse processo de transformação e de regeneração em nossas vidas. Deus criou novas bases de relacionamento conosco, nos recebendo e nos tratando como filhos e não como estranhos. E isso está em João 1,12, que nos diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então nós somos tratados como filhos. Deus nos colocou em nós seu Espírito Santo para fazer em nós e por nós aquilo que é de seu propósito. E em Gálatas 4,6 nos diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama Abba Pai. Seu coração clama Abba Pai? Só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Deus restaurou a nossa identidade com Ele a tal ponto que Jesus é a nossa própria vida. Em Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Então, o propósito de Deus começa a se cumprir nas nossas vidas. Nós, como líderes, amados, eu gostaria que vocês pegassem essa apostila. Isso aqui é só para ajudar, né, nesse caminho. Nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui compartilhando esse estudo. Eu e você aí, para que nós possamos juntos estudar isso aqui e deixar isso aqui entrar nos nossos corações. Porque a partir daí, Deus vai fazer de nós líderes santos, líderes à imagem e semelhança de Deus, líder que pode dizer: eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. Eu posso chegar no espelho e olhar e dizer assim: eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Porque é muito importante isso, porque nós, como líderes, temos outras pessoas que precisam olhar para nós e ver Cristo através de nós. Amém? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo estudo.